continuar a nossa reflexão acerca de contribuição financeira. Depois de 14 anos eu resolvi pregar sobre o tema e semana passada, algumas semanas eu falei sobre o dízimo e eu fiquei surpreso porque no YouTube já foram mais de 600 acessos. Não acredito que todo mundo ouviu inteiro, né? Afinal de contas são 40 minutos ali. Eu creio que muita gente começou a ouvir e desistiu. Mas muita gente deve estar ouvindo e repassando para amigos. E hoje eu quero falar do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o texto usado também em algumas igrejas para defender uma outra forma de contribuição, que são as ofertas voluntárias. Eu tenho um compromisso com esta igreja de ensinar as Escrituras. E eu quero trabalhar com vocês hoje o princípio da generosidade. Porque, de fato, quando a gente fala em dinheiro, muitas coisas são usadas hoje em dia para instigar a contribuição. A maior parte dos pregadores, quando falam em dinheiro, trabalham em função de uma barganha. Mesmo dizendo que não é isso, no fundo é o que eles propõem. Que você faça alguma coisa para que Deus fique devedor a você. E como Deus é um bom pagador, amanhã depois Deus vai te abençoar. E o texto muitas vezes usado é esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Só que dificilmente alguém explica as circunstâncias desse texto. Então eu quero hoje explicar esse texto e, por fim, através de mais alguns outros, brevemente apontar o ensino de Jesus acerca da generosidade. Que o grande segredo da relação do cristão com o dinheiro é uma relação de liberdade, em que o cristão é livre da cobiça, livre da avareza e sempre disposto à generosidade. Capítulo 8, portanto, da segunda carta aos Coríntios. Vamos ler o primeiro trecho, do verso 1 ao verso 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo começa a abordar um assunto na carta aos Coríntios, que é uma mobilização que aconteceu na Macedônia, em que irmãos, não abastados, ao contrário, irmãos da sua extrema pobreza, tiraram alguma coisa, mais do que podiam, para socorrer, para ajudar outras pessoas. Eram pobres compartilhando dos seus recursos com outras pessoas, independente de pensar se eram mais pobres ou menos pobres. A questão aqui é que os irmãos da Macedônia se mobilizaram para ajudar os pobres. E o apóstolo Paulo soube que o projeto estava indo bem. Então ele escreve aos crentes de Corinto dizendo: olha, estejam preparados, porque lá na Macedônia os irmãos têm sido generosos. Observe o verso 7. Assim como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Os crentes da Macedônia decidiram voluntariamente contribuir. E Paulo escreve aos crentes de Corinto que isto era um privilégio. Destaquem-se também nisso. Eu sei que é importante a fé, é importante a palavra,
É importante o conhecimento, é importante a dedicação em amor. Valores espirituais subjetivos. Ninguém mede fé. É difícil medir a fé. É difícil medir a extensão do amor. É difícil medir a profundidade da palavra, o comprometimento com o ensino. É verdade, estas coisas são manifestações da graça, do poder de Deus, que dificilmente a gente pode mensurar. Mas Paulo fala aqui de uma outra maneira pela qual nós podemos nos envolver com a obra de Deus e uns com os outros. A oportunidade, o privilégio de contribuir. No verso 11 e 12, ele vai falar da importância de contribuir de boa vontade, mas contribuir dentro daquilo que se pode. Observe o verso 11. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão à contribuição, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Não se espera, meus irmãos, que alguém dê aquilo que não tem. Esses dias eu vi uma campanha absurda, lançada pela Igreja Mundial do Poder de Deus, e vai no YouTube isso aí, daqui a pouco o povo vai ouvir que eu estou falando deles mesmo, dizendo assim: você deve dar o dízimo do dinheiro que você quer receber. Dê o dízimo da renda que você gostaria de ter em janeiro. Então, em novembro e dezembro, você vai dar o dízimo daquilo que você pretende ganhar em janeiro. É você dar o dízimo daquilo que você não tem. Além de ser uma furada, além de ser uma maneira inteligente e oportunista de arrancar dinheiro dos outros, não encontra amparo na Escritura. Ninguém deve dar aquilo que não tem. Já ouviu a expressão dar bom dia com o chapéu dos outros? Ou fazer caridade com o bem alheio? Às vezes algumas pessoas fazem isso, não é? Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que dentro daquilo que possuímos, dentro daquilo que temos, nós devemos ajudar uns aos outros. Mas por que ele está falando isso com a igreja de Corinto? Por que ele está tão preocupado que a igreja de Corinto de fato se mobilize e imite os irmãos da Macedônia? O verso 10 vai explicar. Esse é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Por que Paulo estava incitando, motivando, despertando os crentes da cidade de Corinto a contribuírem para essa campanha de generosidade em favor dos pobres? Paulo está explicando que no ano anterior, o plano nasceu onde? Em Corinto. A ideia foi de vocês. E o ano passado deu certo. Agora, esse ano, a igreja da Macedônia já se preparou. E vocês? Estão preparados? Foi por isso que Paulo escreveu a carta. Foi por isso que Paulo motivou aqueles irmãos a contribuírem. Porque eles haviam pensado nisso no ano anterior, foram os primeiros a contribuir e o exemplo deles agora estava sendo imitado. O conselho de Paulo é simples: olha, vocês começaram com isso, agora vocês não podem ficar de fora. Qual é a ideia? É que generosidade gera generosidade. Não é mais ou menos assim com o Criança Esperança e com o Teleton? A Rede Globo criou o Criança Esperança. O Silvio Santos foi lá e criou o Teleton. Por que eles fazem isso? Porque é importante transmitir uma imagem de responsabilidade social e de que se presta um serviço solidário. É claro que estas ações sempre são louváveis.
algum benefício essas empresas tiram no sentido de imagem. Eu costumo dizer que é curioso que sempre no final do Teleton, sempre no final do Criança Esperança, vai um representante de um grande banco, um representante de uma grande empresa e entrega lá um cheque poupudo em público. Por que vão lá os diretores do Bradesco, da Votorantim? São as grandes empresas, as grandes corporações, querendo transmitir uma imagem de que nós temos consciência social. Esse é o modelo lá de fora. O nosso modelo no Evangelho é um pouco diferente. É mais ou menos aquilo que disse Jesus. Faz com a mão direita, mas é bom que nem a esquerda saiba o que você está fazendo. Então a gente faz caridade, solidariedade, generosidade, escolha a forma que você quiser, mas a gente costuma fazer em silêncio. A gente não vai na televisão, a gente não faz alarde do bem que fazemos, porque entendemos que o nosso galardão, que a nossa recompensa vem de Deus. Amém? Nós não fazemos por estratégia de marketing. Nós fazemos porque entendemos que esse é o nosso papel. E fazemos na presença de Deus para que Deus nos abençoe. Portanto, aqui, o que o apóstolo Paulo está ensinando aos crentes de Corinto é que eles deveriam repartir. Vamos um pouquinho adiante, no verso 13 ao verso 15. Eu estou correndo um pouquinho. Mas observe o verso 13. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso é uma citação de Êxodo 16, 18. Qual é o princípio que Paulo procura ensinar aqui? É o princípio de uma distribuição de renda mais justa. Algumas pessoas têm mais do que precisam. Vocês lembram quando eu falei do dízimo? Que eu disse que às vezes a gente dá o dízimo como gratidão, afinal de contas a gente ganha mais do que precisa. Então a gente entrega o dízimo com gratidão, não por mandamento, não porque estamos debaixo da lei, ou porque o devorador vai roubar, não. Quando a gente ganha mais do que precisa, a gente entrega como gratidão. E muitas vezes a gente dá como um ato de fé, mesmo tendo menos do que precisamos, crendo que Deus vai suprir. Aqui Paulo está falando que a igreja de Corinto vivia um momento de fartura. Então repartam da vossa fartura com quem tem necessidade. Por quê? Porque a vida vira, as coisas mudam. Vocês se lembram da época em que os brasileiros iam para a Europa atrás de emprego para ganhar mais? Pois não é que agora os europeus estão vindo para o Brasil, porque são mão de obra qualificada, e estão preenchendo vagas e ganhando mais aqui no Brasil do que eles ganhariam na Europa? O mundo virou. Não é que os Estados Unidos estão facilitando a entrada de brasileiros na América do Norte e agora você consegue visto com mais tranquilidade, porque afinal de contas eles querem que a gente saia daqui para gastar dinheiro lá. O mundo mudou. O Brasil prosperou, os brasileiros têm mais recurso e agora nós nos tornamos consumidores de Miami. Tem gente comprando casa em Miami, inclusive alguns apóstolos. O mundo mudou. Antigamente os brasileiros iam para fora para lavar pratos. Os europeus não estão vindo lavar prato aqui, mas estão vindo para ser engenheiro da Petrobras. De qualquer maneira, as coisas mudam. E sabem, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, hoje vocês têm, mas ninguém sabe o amanhã. Paulo não está dizendo, olha, contribuam, porque aí nunca vai faltar para vocês. Não foi isso que ele disse.
hoje vocês têm fartura, ajudem quem tem menos, porque amanhã a fartura deles pode suprir a necessidade de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Ele não está fazendo uma promessa. Contribua, porque nunca faltará para vocês. Não. Ele disse, olha, é inteligente você ajudar hoje, porque amanhã você pode precisar de ajuda. De vez em quando eu lembro a vocês o pequeno poema de Joia Júnior, chamado A Gangorra. Você que hoje está em cima, não deve de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. A vida é uma gangorra. Às vezes os pais ajudam os filhos, esse é o normal, mas pode chegar um momento da vida em que os filhos vão ajudar os pais. Isso não é vergonha, isso é honra, isso é dignidade. Então, o princípio da generosidade se estabelece para que nós tenhamos tesouro no céu. Paulo está falando aqui de cuidarmos melhor uns dos outros, porque não sabemos se amanhã nós vamos precisar de cuidado. É claro que os versículos mais lidos estão no capítulo 9, verso 6. Os pregadores gostam de enfatizar estes textos. A sequência do texto é toda ela tratando deste mesmo tema, mas capítulo 9, verso 6 é muito conhecido. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Detalhezinho. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Uma citação do Salmo 112, verso 9. Muitas vezes os pregadores gostam de enfatizar isso aqui. Semeia muito para você colher muito. Aí cria-se aquele espaço para a cobiça. Cria-se aquele espaço para a barganha. Porque pega-se apenas esse texto sem observar o que começou lá atrás. Então a ênfase passa a ser, olha, mete a mão no bolso sem dó. Porque se você for generoso, Deus vai ser muito mais generoso com você. Dá a impressão que Paulo está falando aqui de tirar a oferta no culto, de passar a sacolinha na igreja. Dá a impressão que Paulo está falando de um projeto para sustentar um ministério. Normalmente, quando os pregadores usam esse texto, fazem isso. Olha, aqui na igreja, irmãos, porque você tem dois modelos de igreja. A igreja dos dizimistas e a igreja do quem dá com alegria. Eu fui criado, até os 25 anos, na igreja do quem dá com alegria. E quando eu era criança, a gente cantava aquela musiquinha. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Se a gente cantasse o inverso, seria complicado, né? Quem não dá com alegria, no inferno queimará, no inferno queimará. Nunca ninguém cantou essa versão. Mas vejam como a música associa dar oferta com alegria e ir para o céu. Não é? Então os pregadores pegam esse texto e dá a impressão que está falando daquele culto em que passa a sacolinha, quem tem põe, quem não tem vai orar para a semana que vem ter, não é?
de poder colocar alguma coisa. Então, aquela igreja que as pessoas vão lá, dão com alegria aquilo que pode, não é uma igreja de dizimistas, então eles vão lá, colocam aquela moedinha, colocam aquela oferta. Eu me lembro um dia que eu estava pregando numa igreja, e era igreja assim, de passar a sacolinha, e o pastor tinha ido fazer um casamento, ele era padrinho, chegou até de fraque, todo arrumado, falou, ó, Zé, eu vim aqui só para estar com você, você vai pregar aqui na igreja, então depois que acabou aqui eu vou voltar lá para a festa do casamento, e aí a hora da oferta. Eu do lado dele no púlpito, ele é o pastor da igreja, eu sou o pastor visitante. Ele chegou, Zé, você tem uns 5 contos aí para me emprestar para dar de oferta? Que eu deixei minha carteira lá no carro. Aí eu tive que dar a oferta para ele e por mim, né? Até hoje ele não me pagou. Mas também nunca cobrei, né? Mas, porque para ele era importante que quando a sacolinha passasse, ele estava lá no púlpito do meu lado. Ele não podia passar em branco. Então, todo culto ele dava uma pequena oferta. E essas igrejas vivem assim. O crente, ele pega aquela quantia e ele divide em notas, né? E cada domingo ele dá 5, 10, tá. Nosso caso aqui é diferente. A gente é dizimista. Tem gente que dizima uma vez por mês e pronto. Não é? E essas igrejas que passam sacolinha, a ideia é essa. Para você não ficar sem graça, constrangido, porque você não ofertou nada. Então, hoje você dá 2, outro dia dá 5, outro dia dá 10, no dia do pagamento é um pouco mais generoso, e aí a igreja vai se sustentando. Mas, irmãos, observe que Paulo não está falando aqui de sustentar a igreja, de sustentar ministério, de ofertar em todo culto. Paulo está falando de uma coleta destinada aos pobres, que eles faziam uma vez por ano. Você já viu algum pregador te avisar que é assim? Nunca vai ver. Porque nenhum pregador sensato faz isso. Não vai te ensinar. Você uma vez por ano pegar dinheiro, juntar e dar para os pobres. Então, a Bíblia não fala no Novo Testamento como uma igreja deve ser sustentada. A Bíblia não ensina o dízimo no Novo Testamento, como eu já falei outro dia. Quem não ouviu a mensagem, vá lá no YouTube, digite PIB, P-I-B-B, dízimo. Vai aparecer a minha foto e você ouve lá a mensagem. Sobre o dízimo eu não preciso mais falar, está lá. A Bíblia não ensina o dízimo no Novo Testamento, nem ensina a passar a sacolinha. Ela não ensina nada. A Bíblia ensina a sermos generosos. Generosos. Eu queria ter mais tempo, mas eu vou ler alguns textos rapidinho. Capítulo 9, versos 10 e 11. Da segunda carta aos Coríntios, onde estamos. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, está falando aqui de Deus, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por que Paulo fala por nosso intermédio? Porque a generosidade dos crentes de Corinto seria entregue na mão de Paulo, de Tito, de Timóteo, eles levariam para os pobres da Judéia, e os pobres da Judéia, ao receberem aquela ajuda, dariam graças a Deus. A generosidade dos irmãos resultaria em ação de graças e louvor a Deus. Deus os enriqueceria para quê? Para que eles pudessem ser generosos em toda ocasião. Então, o que nós devemos buscar? A generosidade. Como devemos nos expressar ofertando, dizimando, contribuindo, ajudando uns aos outros? Com generosidade. É o sentimento de ser bom, é o sentimento de repartir, é o sentimento de dividir. E isso não começa no Novo Testamento, começa lá atrás. Quantas vezes você já ouviu aquela citação? Eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo passar o quê? Necessidade, e a sua descendência
mendigar o pão. E o verso seguinte, o que diz? Quem sabe? Ah, vocês também não sabem? Nem eu, vamos ler lá. Eu não decorei. Eu tenho uma memória muito limitada para decorar. Salmo 37. Vou passar um pouquinho da hora, gente, perdoe. Salmo 37. O verso é o 25. Quem é o justo? Vamos começar no 21. Olha a primeira definição de quem é justo. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O justo, portanto, dá com generosidade. Verso 25, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pode ser até de aluguel, mas você vai ter onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Perceba que a generosidade é o segredo do justo. Por que o justo não fica desamparado e os seus filhos não mendigam o pão? Porque o justo é sempre generoso e empresta com boa vontade. Você acha que aquelas propagandas dos bancos oferecendo empréstimo aos aposentados, a Caixa Econômica Federal, pegue R$5.000 na Caixa Econômica Federal e pague 60 parcelas de 128. O juro é bem baixinho, você pega 5 e paga 8 mil. Desculpa, Léo, você trabalha na Caixa, mas os aposentados, fiquem espertos, estão de olho no seu dinheiro. Isso não é um empréstimo generoso. Podia ter sido pior. É uma taxa baixa para nós que estávamos acostumados a ser tratados por agiotas, né? Mas agora ainda continuamos sendo tratados, Jesus, perdoe, como idiotas. Nos oferecem dinheiro de uma forma totalmente inescrupulosa. De vez em quando chega uma carta na minha casa, você tem um crédito aprovado pelo Santander de R$12.000. Você pega 12 e paga 18, paga 20. É um absurdo. Eles estão muito preocupados com o meu bem-estar. E com o seu também. Então, qual é o segredo do justo? Ele empresta. Porque Jesus disse isso no Sermão do Monte. Não dê as costas àquele que te pede emprestado. Isso é complicado, né? Jesus falou, mas é difícil. Se você tem e o irmão te pede emprestado, você não pode dar as costas, mas não esquece. Nós acabamos de ler aqui que o ímpio pega e não paga. Não se esquece que eu leio isso agora, né? O ímpio toma emprestado e não devolve. E lá adiante fala que o Senhor amaldiçoa, ele será eliminado. Então é o seguinte, o justo empresta e o justo paga. Tá bom? Se você precisa, pede. Se o irmão tem, o irmão te socorre. Se você é justo, você vai pagar. Agora, se você é ímpio, Deus vai tratar com você. Por fim, eu quero ler uma palavra de Jesus Cristo, que eu gostaria que os irmãos que pregam a prosperidade entendessem, e vocês também compreendessem. O Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu quero encerrar com esse verso. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas,
capítulo 12, verso 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O mundo aí fora diz que você é o que você tem, você é o que você veste, você é o carro que você dirige. Isso é mentira. O que você é não tem nada a ver com a casa que você mora, com a roupa que você veste, com o carro que você dirige. Eu poderia ler Hebreus, João e outros textos aqui para mostrar como o sistema do mundo capitalista e que valoriza a ostentação dos bens vai totalmente contra o Evangelho de Jesus Cristo. Eu li há tempos atrás que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. O Deus deste mundo, ele escraviza. O Deus chamado dinheiro escraviza. A ganância nunca se satisfaz. Disse isso aquele dia e volto a repetir. Não sirva ao Deus dinheiro, porque o Deus dinheiro, além de não te satisfazer, ele mesmo não se satisfaz e sempre vai exigir mais de você. Mas aprenda que você não é o que você tem. De modo que você não precisa ter muita coisa para ser justo, para ser feliz, para ser abençoado, para ser um filho de Deus, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom cidadão, para ser um jovem responsável, para ser alguém engajado numa causa nobre. Não, você não precisa usar roupa de grife, você não precisa ter celular de última geração, você não precisa dirigir carro zero, você não precisa morar numa casa com 4 pessoas e 5 banheiros, você não precisa de TV de LED de 3D, porque afinal de contas nem tem muito programa para você assistir. Você não precisa de luxos que o mundo oferece. Você não é isso. Estas coisas todas vão ficar. Você é aquilo que Deus vê. Por isso, seja rico com Deus. Seja avaliado por Deus. E não seja avaliado pelo seu extrato bancário ou pela sua aparência. Talvez você tenha um cartão de crédito ouro, um platino, ou você nem tenha conta em banco. Isso não nos torna melhores ou piores uns dos outros. Isso não nos diferencia. Talvez alguns aqui não precisem nem ir ao banco. O gerente faz tudo para ele. E tem outros aqui que não conseguem nunca falar com o gerente. Isso não nos faz maiores ou menores, porque todos nós podemos falar com Deus. E Deus é maior do que qualquer gerente de banco. Deus é maior do que qualquer diretor de empresa. Deus é maior do que qualquer autoridade. E na presença de Deus, você não é maior ou menor do que ninguém. Então não seja avaliado e não se permita avaliar por um critério tão subjetivo e tão fútil como o dinheiro. Porque o dinheiro passa de mão em mão. Hoje ele está na mão dos outros. Não sei se um dia vai estar na nossa. Se um dia estiver na sua, seja generoso. Se um dia você tiver mais do que precisa, seja generoso. Se um dia você tiver menos do que precisa, faça como os crentes lá da Macedônia, na sua pobreza, divida. Porque Deus abençoa a quem reparte com alegria. E repartir não é dar dinheiro na igreja. Repartir é ajudar quem precisa.
uma igreja que ajuda quem precisa, você deve investir, você deve apoiar. Se você acredita que a igreja onde você participa está preocupada com o trabalho missionário, está preocupada com os pobres, essa igreja faz justiça social, essa igreja promove o crescimento das pessoas, se você acredita que nós aqui estamos de alguma maneira contribuindo para promover um pouco mais de igualdade, contribua com liberdade, com liberalidade, com boa vontade. Agora saiba que nem todo mundo que pede dinheiro para Deus está de fato fazendo a obra de Deus. Às vezes é um banqueiro, é um outro tipo de banco. E é um banco que acumula dinheiro, acumula riqueza para repartir para os seus associados. Tome cuidado. Tem igreja que é negócio, não é agência do reino de Deus. É uma agência bancária. Está juntando na terra para construir na terra e não está preocupado com o céu. Veja lá como vai seu coração e faça aquilo que o Espírito Santo dirigir você. Eu entendo que cada um aqui tem maturidade e compreensão para ser o juiz de si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e cada um faça conforme propôs no seu coração. Nós aqui somos dizimistas por opção, não por medo do devorador. Nós costumamos ser generosos, porque entendemos, como disse Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Podemos orar? Senhor, de fato, melhor coisa é dar. E eu quero te agradecer porque temos como igreja vivido esta experiência do contribuir, do repartir e do praticarmos a generosidade. Obrigado, Senhor, porque estes dias conversávamos sobre finanças da igreja com os irmãos que estão planejando o próximo ano. E eles mostravam a generosidade no coração deles. Obrigado, Senhor, porque o que eles querem trazer para a igreja logo, logo, é uma proposta de generosidade. E eu tenho certeza, Senhor, que quando nos reunirmos para discutirmos nosso orçamento para o ano que vem, a generosidade desse grupo de irmãos vai ser abraçada pela generosidade de toda a congregação. E eu te louvo por isso, Senhor. Não estamos preocupados em quanto receberemos, mas estamos movidos pela fé, acreditando que continuaremos distribuindo aquilo que ainda não temos. Mas acreditamos que o Senhor nos suprirá em todas as nossas necessidades, para que continuemos a ser generosos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens dado oportunidade de exercer fé como igreja. Oro para que o Espírito Santo mova corações. Senhor, é só o Teu Espírito Santo que pode inclinar o coração do homem e da mulher à generosidade. Nós não estamos aqui para despertar a cobiça de ninguém. Não estamos aqui, Senhor, para barganhar em Teu nome promessas de enriquecimento. Não faremos isso. Mas acreditamos que a nossa provisão, o suprimento que nos for necessário, será trazido a esta casa porque o Teu Espírito Santo moverá os corações. E se for uma obra do Teu Espírito, Senhor, quem poderá nos acusar? Graças Te dou, porque sei que nos compreendes e nos amas, e porque hoje estamos aqui com liberdade para Te adorar com gratidão, com louvor, com hinos, cânticos, dons, serviços, mas também Te adorar e Te servir
com parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Que no repartir do nosso pão, que no repartir dos nossos recursos, o Senhor nos abençoe e que na expressão da nossa generosidade se estabeleça também a nossa justiça, mas sejam dadas ações de graças e louvores ao Teu nome. Amém e amém. Irmãos, o desejo do nosso coração é que Deus continue abençoando a cada um, frutificando em toda boa obra. Tá bom? Já está tarde, hoje eu vou dispensar o último cântico. Vão na graça, na paz de Jesus. Uma boa semana a todos.